Olá, seja bem-vindo. Eu sou André Luiz, jardineiro, cultivador e idealizador da 420 Substratos. E hoje eu trago um vídeo para te ensinar como montar e ter sucesso numa horta indoor ou outdoor. Gostou do tema? Então curta, compartilhe e aperte o sininho para receber novas notificações. Bora pra live? E hoje eu vou contar com a ajuda de um amigo, Marcos Fleck. Ele é representante da Simbiose Eco Soluções. A Simbiose é uma empresa voltada para soluções em engenharia ambiental e eventos sustentáveis. Simbiose é uma associação mutuamente benéfica entre dois ou mais organismos. Exatamente o que acontece dentro do solo 420. Então vamos lá curtir todas essas dicas? Lembra que esta entrevista também está no nosso IGTV e ela foi realizada no dia 3 de junho de 2020. Então, sem mais delongas, bora lá curtir essa live. 420 substrato, a gente tem um solo bem bacana, né? E a questão hoje aqui é como tratar esse solo dentro de casa. Fazer vaso, para fazer horta orgânica e outras aplicações, né? De casa. Não só dentro de casa, né? Mas o cultivo caseiro. Você pode cultivar outdoor ou indoor. Então, um grande problema que a gente vê, que eu recebo muitas questões aí, é sobre como deixar o solo bom para um plantio. O grande problema é aquele solo que a gente compra, né? A gente compra para da terra vegetal, no supermercado, no mercado, na vendinha, perto de casa. Eu também usei muita terra vegetal. Até fazer vários experimentos assim com condicionadores de solo, né? O problema da terra é dela ficar dura, a gente não conseguir levar um cultivo até o fim, assim, nem com hortaliças, fica um pouquinho complicado às vezes, né? Então, e a terra vem o composto vegetal orgânico, mas não fala o que vem nesse composto, né? Então, assim, tudo que é orgânico pode estar entrando aí num produto legal para você usar dentro de casa, mas você sabendo o que tem de orgânico naquela terra. Porque se a terra tem muita matéria orgânica, mas matéria orgânica que não dá um equilíbrio legal de nutrientes que a planta precisa, muitas vezes você começa a não ter um bom cultivo em casa, né? Aí tenta fazer aquela hortinha de temperos e tudo mais, e ela não vai para frente. Então é legal saber o que tem dentro desse composto orgânico, né? O 420 substrato ele é apenas isso, ele é um composto misturado, então são várias matérias orgânicas juntas. Tem um material também que não deixa essa terra compactar, não virar um cimento e também não deixa ficar tipo uma lagoa, né? Umas terras também que tipo, molham e tem aquela dificuldade de secar, de drenar, então isso é ruim para a raiz, né? A raiz da planta ela precisa respirar, precisa que entre oxigênio. Né? Então, a parte de condicionadores de solo, que a gente fala, que é falado na agricultura como condicionador de solo, né? É muito importante para o solo e geralmente não vem nessas terras vegetais que a gente encontra em mercado. É mais difícil de ter isso, então, porque é um material um pouco mais caro, difícil de encontrar, então a gente usa bastante, é uma boa base do 420 com condicionantes de solo. A gente pode entender como condicionantes de solo a vermiculita e a perlita expandida. São o mais popular das expandidas que se conhece é a argila expandida, né? Que muitas pessoas usam para deixar no fundo do vaso para ajudar a fazer uma drenagem. Então tem outros materiais que podem passar por um processo de expansão também e tem outras funções no solo. Só que é um pouco mais difícil de usar porque é usado em cultivos mais profissionais, né? Pelo preço, inclusive. É um pouco mais caro esse tipo de material. Mas só que é muito melhor para o solo. Usar a perlita, a vermiculita, você vai ajudar ele a respirar. A Simbiose Eco Soluções ajuda muito, sabe? Integrando essa parte de orgânico, né? Com cultivos caseiros. Se vocês tiverem questões também para resolver sobre cultivo caseiro, sabe, tipo de planta que não vai para frente, então às vezes a gente não tem nem espaço de sol em casa e quer plantar, aí é um pouco mais complicado.
Ó, a argila expandida, ela é usada para a gente, tô respondendo aqui a pergunta do Alex. A argila expandida é usada para a gente, usa-se muito mais no fundo do vaso, né, como uma maneira de não deixar acumular muita água no fundo, né? Muitas pessoas também usam a argila no meio do vaso, entre a terra e tudo mais. E alguns cultivos mais hidropônicos usam a argila também como base de sustentação da planta, para segurar a raiz. Então, o vaso inteiro de argila também são cultivos e cultivos, né? Então, ela tem vários tipos de utilização. Alguns usam até para ela ser um objeto decorativo no vaso, né? Deixa por cima, que ajuda também a secar e tudo mais. A casca de arroz não seria melhor devido à demora de composição? Então, a casca de arroz, ela funciona como um alimento também, né? E a argila e a vermiculita, elas não são tanto alimento, nutrição para a planta, elas são mais condição para o solo respirar. Essa é a diferença. Um minuto só, vou sair da frente do vídeo, mas eu estou vendo as questões de vocês, eu vou só fazer o convite novamente aqui para o Marco, para ele integrar a nossa live. E ele vai explicar bem legal esse processo de nutrição, né? Nutrição das plantas. Então, olha aí, tá entrando, beleza. Alô? Marco, tudo bem? E aí, tá dando pra ver legal? Tudo jóia, tô te ouvindo bem, tô te vendo aqui. Quero ver aqui só se o pessoal dá um ok aí, galera, se tá ouvindo legal o Marco aí com a gente. Tal, só manda um alô, se tá ok. Eu estou explicando aqui uma pergunta aqui do Gregor. Seguinte, ó, essa diferença que vai ter da argila expandida, vermiculita expandida e a perlita. Perlita e casca de arroz, o que é diferente aí? A casca de arroz, ela também serve como alimento, né? Então, a perlita e a vermiculita no solo aqui no substrato, é um pouco mais como um condicionante, né? Um jeito dessa terra respirar e não ficar muito empapada para conseguir secar. E aí, Marco, beleza? Tá dando para me escutar tranquilo aí, pessoal? Estão me falando aqui, ó, perguntaram da palha de arroz, né? Eu acho que é um alimento, é uma coisa que é bem a sua praia aí, entender o que a palha de arroz pode fazer no solo. Vamos começar então. Desculpa aí, pessoal, pelo atraso. Pequenos probleminhas técnicos aí, questão de live. Falando um pouco da Simbiose, pra gente, antes de entrar no assunto, né? A Simbiose é uma empresa de engenharia ambiental e gestão de eventos sustentáveis, onde a gente trabalha com áreas de logística reversa, né? Coleta seletiva, educação ambiental, energias renováveis, e a gente também trabalha com implantação de hortas e essa consultoria na parte do plantio, ensinando as pessoas como cultivar seus alimentos. A gente já organizou 4 cursos de horta aqui no Rio de Janeiro, e falando assim de mim, eu acho que não tem revolução maior do que a gente aprender a cultivar o próprio alimento e a própria medicina, né? Isso, nos tempos de hoje, a gente vê como é importante a gente saber cultivar o nosso alimento, cultivar o nosso remédio, né? E até para ter o nosso bem-estar, mesmo que sejam plantas ornamentais, a gente saber como cuidar delas bem. Então, a ideia de hoje é estar passando assim o básico, justamente para quem tem suas dúvidas, não sabe bem como fazer, pegar nos fundamentos. Vocês vão ver que não tem uma receita pronta de como cultivar a planta, mas tem alguns princípios que servem para todas elas. E o solo é o mais importante, é o aspecto mais importante do plantio, sem dúvida nenhuma, né? E é disso que a gente vai estar falando hoje, do básico para ter um solo saudável. Né, André? Como você já falou, estava escutando aqui você falar da perlita, questão da casca de arroz. Muita gente não sabe, mas a raiz respira também. Então a raiz ela precisa de oxigênio. E não só a raiz precisa de oxigênio, como os micro-organismos que estão na raiz, né, que estão naquele meio ambiente que a gente chama de rizosfera,
muitos deles precisam de oxigênio também. Os fungos, algumas bactérias aeróbias, né, protozoários, todos eles vão precisar de oxigênio. Então, a primeira condição que a gente tem que ter no solo é um solo que seja bem arejado, né, que tenha uma boa drenagem também, que não acumule água ali dentro. E a gente vê muito nesses compostos que estão vendidos em supermercado, em loja de floricultura, aquele famoso humus de minhoca, né, que você compra aquele sacão preto pesado pra caramba. Aquilo ali na primeira rega, ele já compacta, que são matérias muito finas, né? Ele compacta de uma forma que ele tira todo o ar da terra. E aí ele acaba sufocando a planta. Então, muitas vezes a planta acaba adoecendo, acaba apodrecendo, porque a raiz dela não está conseguindo respirar direito. Então, esse é o primeiro ponto, né? É você ter um solo que seja bem drenado, bem arejado, mas que consiga reter uma certa umidade. Porque se ele secar demais, a planta vai acabar desidratando também. E não é isso que a gente quer. Quer que ela fique saudável ali, conseguindo respirar e se nutrir bem. Perguntaram aqui se tem materiais de consulta para enviar. A gente coloca o link aqui depois nas nossas páginas, né? Tanto na 420 como na Simbiose. Vamos colocar um material aqui de divulgação legal. E uma grande inspiração que eu sempre falo assim, que eu gosto muito, é da Ana Primavera, né? Que é uma lenda viva da agricultura moderna, assim, na agricultura que a gente chama de integral, sustentável. Isso aqui é um dos livros mais conhecidos dela. E ela fala exatamente isso, que se o solo está bem nutrido, né, se o solo está saudável, a planta está saudável, o alimento, o animal fica saudável e nós ficamos saudáveis. Então tudo depende da qualidade do solo. E é o que você precisa ter no Marco, bem legal esse livro aí, e assim, uns dias atrás, porque eu vi que tem pessoas perguntando aqui se tem algum material legal para TCC e tudo mais, uns dias atrás aí teve um post aqui na 420 com uma biblioteca gratuita, tá? Justamente de livros que falam de permacultura, de outros tipos, tem da autora que você citou, então tem vários livros ali para a galera baixar. E uma questão que surgiu aqui para a gente não perder também as questões que passam, né, é sobre pulgão nas plantas, né? Eu costumo já colocar no solo algo que vai ajudar a afastar, né, além de turfa, desse material já assim, por exemplo, a torta-nim, que é um inseticida meio que natural para afastar pragas. E gosto também de usar muito mais o óleo de nim também porque ele danifica menos as folhas de todas as culturas, né? De hortaliças, de flores, de plantas de flores e tudo mais. Ele é muito melhor do que aquele fumo, né? O que seria aí um inseticida assim, natural para a galera estar usando? Assim, tanto a torta de nim quanto a torta de mamona, por exemplo, que tem no substrato 420, eles têm um efeito já de repelir alguns insetos. Então, por si só, eles já são muito bons. O óleo de nim, ele funciona muito bem para insetos também. Insetos e alguns vermes, né, os nematóides. Ele não funciona, por exemplo, para fungo, para algumas doenças, né, que dá vírus, outras coisas assim. Ele funciona especificamente para insetos. E agora uma coisa que é importante a gente entender também, que a planta ela tem o sistema imunológico dela. E quando ela está bem nutrida, esse sistema imunológico está funcionando bem. Se ela começa a ficar desnutrida, ela vai começando a perder as defesas dela e ela até começa a produzir substâncias que são, assim, ela começa a criar açúcares mais simples, né, ácidos graxos mais simples, que são mais atrativos para que a gente chama de praga, né? Acho que são esses bichinhos que se aproveitam e se alimentam da planta também. Então, quanto mais desnutrida for a planta, mais ela fica suscetível para ataque. E a planta, quando está bem nutrida, muitas vezes você vai ver que tem ali um bichinho ou outro, mas ela não sofre com aquilo, não vira uma infestação. Então, o principal de tudo é você estar com ela bem nutrida. Agora, no caso do pulgão...
Outra coisa que também ajuda, né, a afastar pragas e insetos é onde você vai posicionar esse seu cultivo na casa, né? Então, Sim, por exemplo, onde correr mais ar é menos probabilidade de você acumular praga, né? O problema de sim. lugar fechado é justamente circulação de ar, que ajuda ao acúmulo de pragas, não é isso mesmo? Exatamente, exatamente. Você vai ter um lugar ali onde aquela praga, né, ela não vai ter dificuldade nenhuma de ficar naquele ambiente. Né? Ela vai chegar naquele cantinho ali, não vai ser perturbada por ninguém, e ali ela vai começar a se desenvolver. Eu digo muito que, assim, quando você está no meio natural, né, assim, você está perto de uma floresta, né, de algum bioma natural, você já está num lugar mais ou menos equilibrado, onde você tem vários predadores ali, você tem joaninha, tem aranhas, tem outros animais que vão estar comendo essas pragas. Quando a gente está na cidade, no meio urbano, a gente está num lugar naturalmente desequilibrado, né? Então, você bota a planta aqui, aquilo vira um oásis. Todos os bichos que estão em volta, eles já vão direto ali porque, opa, comida, sabe? Eles estão sedentos por aquilo. Né? Então, às vezes, mesmo você colocando vários inseticidas repelentes, é difícil você lidar com pragas no meio urbano. É uma coisa que eu uso muito, são barreiras físicas mesmo para impedir as pragas. Por exemplo, aqui no meu quintal tem muito problema com O cochonilo. negócio é manter, além de ventilado, né, outra coisa também é manter limpo, né, esse ambiente. Uma coisa que eu fiz Exatamente. também junto com esse óleo, além de diluir ele para usar foliar, né, como proteção, né, já vai um pouco no solo mesmo, eu uso ele no solo. Sim. E ele foliar também para fazer proteção quando tem rega, tudo mais. Eu limpava essa área de cultivo e o último pano eu passava também com uma água com um banho de óleo de milho. Ajudou a reduzir bastante esse número de insetos e pragas que tinha no lugar. Mas o lance do cultivo, quando é para dentro de casa, ou área fechada, varanda, tudo, tem que dar um jeito de ventilar a área e deixar limpo, né? Quanto melhor tiver circulação de ar e limpeza, assim, é menor a probabilidade de praga, né? Além de estar bem nutrida, é claro, né? É uma planta Sim, saudável. né? Que nem até comentou aqui, né? Que a planta começou a aparecer o pulgão, né? Só que as folhas também estão com um tom meio verde amarelado. Esse verde amarelado provavelmente é uma deficiência de nitrogênio, até de magnésio também acontece isso. Depende de como é como é que se diz? Esse desbotamento, né? Mas tu vê, a planta, ela dá lugar para a praga quando ela não está conseguindo se defender bem, ela não está ficando bem nutrida. E aí, Legal. acho que antes da gente. Os Acho que sinais antes, das folhas, você falou que é bem interessante, né? Para você identificar algumas falhas e tudo mais. Voltando em posts aqui também do 420, tem um mapinha de identificação de falta de nutriente. Então, quando falta fósforo, sim, potássio, nitrogênio, ou está com excesso de alguma coisa, você pode identificar pelas folhas da planta. E são quase os mesmos sinais em todas as plantas, né? Vai mudar um pouco de planta para planta, mas em geral, os mesmos sinais que apresentam na maioria das não, culturas, né? não. E para a gente já assim, se concentrando no solo, que eu acho que é o ponto mais importante de todos, o mais fundamental, para um solo estar bem saudável, eu tenho que ter uma fração mineral nele, né? Tem que ter uma parte mineral, que normalmente conta aí por volta de um terço, mais ou menos, do que tem ali. Um pouco de fração orgânica, que às vezes chega a 5 a 10% no máximo, e tem que ter espaço para ter o ar e a água ali dentro, na umidade. Então, praticamente metade do que vai ter no solo saudável é ar e água. E aí, dentro do substrato do 420, por exemplo, você já tem a perlita e a vermiculita, que fazem isso muito bem. As duas, elas garantem, né, esse espaço, esses vazios que o ar está circulando. A perlita é um material um pouco mais neutro,
né, que é inerte, que a gente chama assim, não reage a muita coisa. A vermiculita, ela tem uma função boa que ela consegue segurar alguns minerais que estão ali, alguns íons minerais para não serem carregados pela água, pela chuva, pela umidade, né, pela rega. E você tem a turfa também, né, que a turfa, ela vem de um musgo que fica em decomposição durante séculos, né, e ele é retirado do solo. E a turfa, ela, além de fornecer nutrientes para a planta, ela é bem soltinha, né? Ela também dá essa característica de ter espaço para a planta, para o ar e para a água circular. Então, a pessoa que não tem condição, às vezes, de conseguir essas coisas, ela pode conseguir uma palha de coco, por exemplo, ou então uma serragem, que não seja serragem de MDF, né, que já vem às vezes, com uma toxina que pode matar os micro-organismos que estão no solo, né? Então, tem como você encontrar outros caminhos de chegar nessa propriedade. Mas a turfa, essa combinação de turfa com perlita e com vermiculita, ela é fantástica, ela é excelente. Além disso, você tem os minerais e a parte orgânica, né? Esses minerais, você tem alguns que precisam estar em grande quantidade e outros você precisa em bem pouquinho. O cálcio, por exemplo, você precisa de uma quantidade, né, considerável. O magnésio, mais ou menos. Tem outros que você precisa de bem pouquinho. Então, o azomite, por exemplo, que tem no substrato, que ele vem de uma cinza vulcânica que ficou também dentro de um lago durante anos e anos, ele tem uma composição de diversos minerais, são mais, e esses minerais, eles são essenciais para a planta, porque mesmo que a planta ela tenha muito nitrogênio, muito fósforo, né, muito NPK, se faltar um tiquinho de nada de zinco, faltar um negocinho de nada de bório, por exemplo, ela já não vai conseguir se desenvolver bem. Você precisa ter esses micronutrientes ali presentes, eles são muito importantes, mesmo em pequena quantidade, né? E nesse caso você tem materiais que fornecem isso. A farinha de osso, por exemplo, que também está no substrato, ela fornece bastante cálcio, bastante fósforo também. Ela já garante essa qualidade para o solo. E na parte orgânica, essa parte ela vai servir justamente de alimento para os micro-organismos que estão ali dentro. Porque a planta ela não se desenvolve por si sozinha. Ela precisa de todo um conjunto de micro-organismos e de seres vivos também pequenos, assim, de pequenos insetos, né, de minhocas, de nematóides ali, que vão estar agindo de forma simbiótica, né, vão estar fazendo uma simbiose para promover o crescimento da planta. Ela não consegue se desenvolver sozinha sem ter esse conjunto esse ecossistema ali no solo. E a matéria orgânica, ela serve justamente para dar alimento para esse ecossistema. A ideia de colocar tudo junto foi justamente por passar muito perrengue em cultivo, sabe? Então, assim, você pega uma terra, a ideia de criar isso tudo foi por isso. Então, eu passava perrengue de ter que ficar juntando as coisas. E é muito difícil você vai lá na internet e descobre, por exemplo, que a perlita vai ajudar a dar uma boa aeração para o solo. A vermiculita também vai te ajudar a fazer várias coisas. Mas na hora que eu ia atrás desses componentes, eram os componentes caros, difíceis de encontrar, né? E você só conseguia comprar em grandes quantidades, né? Então, assim, e outra, você não acha tudo no mesmo lugar, né? Então, tem coisas excelentes para cultivo e acha tudo separado. Então, fazer um super solo pronto foi algo assim que facilitou muito a vida de juntar assim, toda essa comida e essa condição de solo. E esse substrato em si, por exemplo, para fazer uma horta em casa, como ele está concentrado, ele não vai nada de terra, sabe? A terra vegetal orgânica não vem terra no substrato.
Então no substrato tem só esses compostos mesmo, então esses compostos inertes, a turfa, o vermiculita e a perlita, né? E todos os compostos também para fornecer energia e alimento para a planta, a farinha de osso, a parte de mamona, o guano de morcego, né? A cocô de morcego, o azomite, que tem os minerais e ajuda a puxar também, a micorriza, que são um conjunto de fungos que vai ajudar essa simbiose toda ali com a raiz, a nutrir. Então, colocar tudo isso junto e testar com vários tipos de cultura, você vê que funciona. E para quem vai fazer uma hortinha de alface, vamos lá, cebolinha, pimentão, ou uma planta normal, assim, ornamental em casa, você pode pegar essa terra que tem mesmo em casa, essa de mercado, e misturar com o 420. Então, por exemplo, 50 litros que a pessoa compra, chega a render 150 litros na casa dela, né? Ela vai misturar aí 30% com essa proporção de vaso. É isso que eu uso para essas culturas. E no caso de usar para orquídea e outras flores também, assim, que são de chão, o substrato está pronto já. Pronto para florir, para produzir, para usar numa boa. Orquídea é difícil achar solo para orquídea. E geralmente você vai comprar solo para orquídea com solo, você vai ver que ele é um solo mais caro mesmo. Porque a orquídea precisa também muito mais disso aqui que a gente falou. Dessas orquídeas de solo, de ter uma aeração, da raiz respirar também, e esse solo de terra, às vezes, ela não vai para frente, não produz flor, porque ela é estagnada, né? Então, às vezes a planta não morre, mas ela não vai para frente, né? Então, e a ideia de juntar isso é para facilitar, porque se você vai mesmo comprar e ir atrás, acaba pegando matéria-prima que não tem qualidade, né? No caso que você falou aí de madeira, tudo mais, outras raspas e tal, e não saber o que vem nesse composto, né? Então, e outro detalhe louco é que, por exemplo, alguns desses compostos aqui não são nem fabricados no Brasil, né? Boa parte dele, por exemplo, a turfa daí vem do Canadá, a micorriza vem da Espanha, e o azomite, só um lugar que faz o azomite no mundo, que é nos Estados Unidos, na Utah. Sim. Então, já são mais difíceis de achar, mas só que são ótimos, né? O resultado é incrível. A galera aí que pode até falar melhor. E foi essa uma grande dificuldade que eu tive e resolvi compartilhar com muita gente. Falei, vamos montar um substrato que consegue resolver o problema de várias culturas, né? E de uma maneira fácil, que a pessoa não precisa ir em 10, 15 lojas para conseguir montar o seu solo. Exatamente, né? Eu fazia exatamente a combinação, né? Tipo, comprava o humus, comprava a perlita, comprava o pó de rocha, né? E depois fazia um mix ali, comprava fibra de coco, palha de coco. Então você acaba tendo que juntar as coisas, porque ninguém ensina isso pra gente. A gente tem que ir atrás, tem que correr atrás, né? E quando você compra esses solos que as pessoas vendem em supermercado, em floricultura, você começa a plantar e muita coisa não dá certo, depois não entende por quê. Só que ninguém ali chega para você e fala assim, o solo tem que estar bem arejado, ele tem que estar bem drenado, né? A planta tem que respirar, você tem que conseguir segurar os minerais que estão ali dentro, você tem que ter os micronutrientes. Você vai bater cabeça durante um tempo até descobrir isso. E mesmo alguns solos muito bons, tipo Califórnia, o pessoal usa muito para cultivo, né? California Sunshine e tal, você ainda tem que dar uma suplementada nele, às vezes com matéria orgânica e com micronutrientes. Ele não vem 100% pronto. Eles falam que são solo semi-inerte, né? Semi-inerte que eles falam, né? Que é esse mix que você falou e o Carolina Soya. Então falta mesmo, falta um pouco de nutriente neles. Assim. É difícil achar um solo assim completo. É bem difícil. Tem algumas marcas no mercado aí que conseguem vender, mas a maioria é um composto que você não sabe o que tem dentro, né? Eles falam que é um composto orgânico. Né? E é difícil mesmo, é difícil, você não encontra assim fácil. E quando você fala de um cultivo, até para as pessoas entenderem, né? Quanto mais você aproveitar daquela planta, do seu consumo, mais ela vai precisar dos nutrientes. Então, por exemplo, eu plantar uma batata, né, eu vou precisar de um
o número de NPK ali é muito grande, vou ter que estar adicionando de tempo em tempo. Para um alface, vou precisar, mas nem tanto. Para uma planta ornamental, eu não vou precisar de muita coisa, porque ela vai ficar quieta ali, eu não vou usar muito dela, né? Tipo uma espada de São Jorge, comigo ninguém pode, você nem esquenta a cabeça, deixa ela lá que ela fica até no barro, ela se vira. Mas quando a gente está falando de um cultivo para produção para pacu, aí você precisa de um solo que seja bem completo e com o tempo você vai ter que ir adicionando os nutrientes ali, principalmente os NPKs e o composto, né? Essa parte do carbono. Então, o 420, o substrato, ele já vem com uma composição muito completa para todo tipo de produção, onde você só vai ter que repor mesmo esses materiais que você vai usando em grande quantidade. Por exemplo, o humus. O humus, ele é um material semi-decomposto. É como se você pegasse aquele resto de casca de fruta, de folha, de tudo, e antes de você chegar no açúcar final ali, na proteína final, antes de você degradar ele totalmente, você chega no meio do caminho. Aí, isso que fica ali, ele, além de servir de alimento das bactérias que estão no solo, que vão estar ajudando a planta a se desenvolver, você também forma o que a gente chama de grumos, né, de pequenos aglomeradozinhos, eles ajudam a reter os minerais no solo. Uma coisa que acontece muito, né, se você faz um solo que não tem muito grumo, né, é um solo meio ressecado, mas mesmo que você coloque os nutrientes ali, à medida que você for regando, ou quando vier uma chuva, você vai lavar aquilo tudo que está ali. Outra coisa, Quem faz então, falando aqui, foi uma pergunta meio... Eu já ouvi uma história. Aí, Marco. Oi. Olha, eu ouvi uma história aqui, que até surgiu uma pergunta aqui, mas não foi uma história de sucesso, viu? Eu não sei disso, eu nunca tive essa experiência, mas ao invés da perlita, usar o isopor no solo, entendeu? Eu acho que não funciona. Eu já vi uma pessoa que falou que não deu muito bom. E outra coisa também que perguntaram lá no início, eu esqueci aqui de colocar a questão em pauta, perguntaram sobre colocar areia no solo, se é bom. Vocês têm que entender que cada cultura vai ter uma necessidade, né? Então, assim, areia e isopor, eu não recomendo, né? Mas, em si, dependendo para uma cultura ou outra, se areia pode ser interessante. Mas isopor, eu acredito que não. Não sei se vai ter essa mesma função. Eu nunca experimentei. Eu já ouvi casos que não teve muito sucesso. É aquele negócio, né? Assim, tem vezes que a gente não tem cão, tem que caçar com gato, né? A areia, ela tem um problema que ela pesa o solo. Então, mesmo ela sendo um grão mais grosso, né? Ela tendo essa porosidade maior, se você misturar areia no solo, ela vai impactar o solo. E aí, com isso, vai acabar prejudicando do mesmo jeito. O isopor, ele não é assim, por mais que você tenha aquelas bolinhas soltas, ele não é tão poroso quanto a perlita, né? Ele não retém e outra coisa também, ele não se mistura com a água, ele repele a água. Então o isopor, ele ajuda de certa forma a você não ter um solo compacto, tá? E pode ser que ele até resolve um problema aí, mas ele não ajuda nessa parte de reter água e de reter nutrientes, como a perlita faz, como a vermiculita faz, né? Como a turfa faz. A perlita parece um isopor, né? Mas na real ela junta bastante água e libera rápido também, né? Ela é totalmente porosa por dentro, ela tem vários caminhozinhos ali microscópicos dentro dela que ajudam a reter a umidade e os nutrientes, né? Tanto é que se você espremer muito a perlita assim, demais, ela vira um pó fininho, né? E ela é toda oca, né? Exatamente.
Assim, um saco desse tamanho de perlita, você brinca com ele assim, né? Você pode jogar ele pro alto que não acontece nada. Tem um grande amigo agricultor, né, o Rude, para dar um salve para ele aí, né, ver esse vídeo, que ele é até o criador da página Horta Urbana, até o site hortaurbana.com.br, que ele ajudou a ministrar os primeiros cursos de horta que a gente fez. É assim, um grande agricultor, ativista também, mas e ele mostrou um teste para a gente que achei fantástico, assim, funciona muito bem. Você quer saber se o teu solo está bem drenado? Isso não precisa só de olhar de longe 420, dá para saber que ele passa no teste. Mas você quer saber se o teu solo está bem drenado, assim, bem arejado? Pega ele e aperta. Pega ele na mão seco, né? Pega o solo seco na mão e aperta ele. Quando você soltar, um solo bom, ele vai se desfazer na mão. Ele vai quebrar todo, ele não vai segurar. Um solo que tiver muito compactado, né, que for muito compactável, tiver muita argila, ou então muita matéria orgânica em excesso, você vai apertar ele vai ficar aquele torrão duro, né, vai ficar certinho ali naquele formato. Então, se fizer bolinho na mão, não é bom, né? O negócio tem que colocar ele virar farelo. Exatamente, tem que adicionar mais material drenante nele. Pode ser perlita, vermiculita. A fibra de coco funciona, mas a melhor para mim é a perlita e a vermiculita. Essas duas aí são as melhores. Não. Tem outros que dão resolve. Eu acho incrível. Perlita, vermiculita e turfa, né? Esses três inertes juntos, assim, é o que eu mais vi dar resultado. E resolvi manter, me falaram muito da fibra de coco, tudo, tem muita sugestão para usar o coco no substrato. Só que isso daí combinou tão bem antes de eu usar o substrato e com o substrato também. E a versatilidade também, né? Porque para outras culturas, para várias culturas, então, o que eu já fiz aí? Eu fiz suculenta, jiboia, manjericão, salsinha, maconha, de tudo quanto é tipo de coisa, você faz e o solo vai. Orquídea mesmo, eu tive um feedback de um orquidário, né? A mulher está lá desenvolvendo um solo para orquídea e eu falando de matéria-prima, tudo mais, peguei a matéria-prima dela, ela levou o substrato, comprou vários substratos, eu fiquei curioso, falei, o que foi? Ela falou, não, tem uma orquídea aqui que você pode falar que essa espécie, ela com o seu substrato, ela vai que vai. É a Cirtopodium. É uma orquídea de solo, né? Amarela e vermelha, a galera planta lá, tem mais ou menos esse tipo de metro, tudo mais as plantas, é bem bonita. Flore pra caramba, uma flor grande e eu falei, poxa, que legal, né? Ter esse feedback aí de uma pesquisadora de orquídea, expert, falando que tipo um solo que ela tá tentando conseguir lá há 2 anos já e não ia pra frente com substrato que foi, né? Então, sim. Acho que isso, o dele poder misturar com outras coisas, assim, como eu testei com muita coisa diferente, né? Tanto planta frutífera, flores, diversas flores, né? Então, eu acho legal, sabe? Usar e não ir pro coco. Eu acho que o coco vai ter que passar essa palha de coco, mais a fibra de coco, por algumas experiências aí também, para ver se inclui. O coco ele tem uma questão. Ele é fenomenal. O coco ele tem uma questão que ele não forma o que a gente chama de colóide, né, que são pequenas partículas que ajudam a agregar os minerais ali que de outra forma seriam carregados pela água, né, ele não tem essa facilidade que a perlita e a vermiculita tem. E com o tempo, assim, ao longo dos meses, o coco ele vai se degradando e ele vai deixando o solo ácido, um pouco mais ácido. Então ele não é totalmente inerte. Ele é no início, né? Nos primeiros meses ele está ali quietinho, mas com o tempo ele vai se degradando e vai alterando o pH do solo. E queria aproveitar que falta assim, não muito tempo, né? Falta mais ou menos um pouco mais de 10 minutos, mas falar da importância de você ter esses micro-organismos do solo bem saudáveis, né? No caso, você já tem a micorriza, já serve como inóculo no seu substrato. De qualquer forma, você mantendo o ambiente saudável, equilibrado, os micro-organismos eles já vão se desenvolver ali. Qualquer
coisinha que tem ali no solo, ele já vai conseguir se desenvolver e criar um ambiente ali. E esses micro-organismos, eles ajudam a proteger a planta de patógenos, de doenças, de vermes, né, de outras coisas que podem atacar aquela planta. Seja por competição, seja porque eles soltam substâncias antibióticas também, para se protegerem né, de outros micro-organismos. E eles também realizam uma troca com a planta. Você tem as bactérias fixadoras de nitrogênio, né? Sim. Tem uma coisa aqui que eu estava comentando lá no início, antes de você entrar também, e que é um fator fundamental aí para ter sucesso nesse cultivo também. Então, como muita gente faz dentro de casa ou o ambiente de casa não tem muitas horas de sol, né? Você tem que ter essa luz, e dependendo da planta que você vai criar, porque tem plantas que são de sombra, né? Jiboia, lírio, umas coisas assim que estão na sombra. Mas principalmente planta que vai produzir para você, tipo manjericão, uma horta, um alface, isso aqui, precisa de horas de sol, né? E hoje em dia, cada vez mais você vê o cultivo indoor com plantas, né? E é o cultivo indoor geral, né? Não é só o cultivo indoor medicinal. Mas então, assim, você tem prédios no Japão que eles têm estruturas para ter plantações internas, né? Você vê cada vez mais isso dentro de prédios, de grandes centros urbanos. Então, você ter uma lâmpada de cultivo na sua casa pode resolver o problema de você não conseguir fazer uma horta, por exemplo, dentro de um apartamento. Né? Com certeza. A gente tem um monte de opção de lâmpada de cultivo. Você tem LED, você tem outras coisas que você pode utilizar. Então, às vezes você fala, poxa, o meu prédio não tem vazão porque é vizinho de outro prédio, a gente quase não pega luz aqui, não sei nada. Mas você tem a solução. Você pode usar LED, você pode usar com lâmpada HPS, refletor, e aí, dependendo da cultura, dosar quantas horas de sol e essa intensidade por dia, né? Então, exatamente. Assim, é um cultivo que fica um pouco mais caro, mas, por exemplo, você vai estar plantando ali as coisas que você vai comer, né? Então, o que está gastando mais do mercado, né? Que é... no curto prazo, mas está evitando de ter tá evitando de ter que gastar com remédio no futuro, né? Com plano de saúde, sabe? Tratamento. É relativo. Você consegue... com certeza. Outro, você tem certeza do que está indo no seu solo, né? O que vai na sua planta, não está indo veneno nem nada. Você está colocando uma luz artificial, mas a luz é o que faz a fotossíntese dela, né? Ela precisa dessa energia do fóton, né, para produzir, para se desenvolver e tudo mais. Então, é um caro que compensa, acho que muito, viu? Em vez de gastar com ar-condicionado, gasta com uma lâmpada de cultivo. Vai garantir o cultivo no canto da sua casa, naquela varanda lá, que está ali ventilado, e tem as árvores e as plantas e não pega sol, por causa de prédio e tudo mais. Então, eu cultivei muito assim, eu sempre tive a sorte de ter uma janela virada para o sol, né? Então, os apartamentos que eu morei, graças que sempre tinha um lado que tinha um sol. Então, mas às vezes esse sol eu tinha menos de 6 horas por dia, que já aconteceu, e às vezes eu tinha lá 12, quase 10 horas, dependendo da posição da janela, né? Mas aí você tem que adequar com a sua planta. Se sua planta precisa de mais sol, eu acho que vale a pena investir. É um gasto que dá retorno, né? Não é caro. Exatamente. Né? O sol, né, a luz, ela é energia que a planta capta para fazer a fotossíntese. E quanto mais ela produzir, né, de mais você usar, mais ela vai precisar de energia. Então, seja um cultivo que você usa a flor, seja um cultivo que você usa a raiz, que você usa o fruto dela, se é uma planta que vai produzir, você quer que ela produza em grande quantidade, você vai precisar de uma boa iluminação. Isso é um fato, né? O que muda muito, na verdade, é a questão da umidade. Você tem plantas que toleram mais a seca do que outras. Isso que às vezes acaba variando, né? Quando a planta está ficando esturricada no sol, né? Não é porque ela está sendo queimada pela luz do sol, é porque o solo está ficando seco e ela não está conseguindo manter aquele vigor dela que vem devido à água no interior dela. Ela começa a transpirar demais, aí você vê que a planta vai ficando toda, né,
toda desmiguiçada ali. Então, você pode, assim, botar uma boa iluminação, né? Ou então botar ela no sol legal, mas tendo esse cuidado de perceber, assim. É uma planta que gosta de locais úmidos, né? Que vem de região úmida, ou é uma planta que vem de região mais seca, que tolera mais tempo de seca, né? Isso que é um cuidado que tem que ter. Mas a iluminação ela é fundamental. E o fator do quanto, né, vai precisar também. Às vezes uma precisa de sol mesmo, muita energia, né? Outras um pouco menos. Ainda mais que hoje a galera tá fazendo muita frutífera em casa, né? Sim. Então pega a planta de enxerto para fazer em casa e tal. Então vale pensar nessa logística aí, né? Você vai ter sol, você vai colocar um solzinho a mais artificial ali. Então, muitas vezes, por exemplo, se a planta precisa de 12 horas de sol ou um pouco mais, e não tem isso na sua casa, você fala, pô, minha casa só tem 6 horas, a planta pode mudar de lugar, ela pode ficar 6 horas no lugar que pega sol e 6 horas no outro lugar onde você colocou uma luz que vai continuar dando esse alimento para ela. Exatamente. Então, pode dar mais trabalho? Dá. Transportar o jardim de um lado para o outro, mas uma das coisas para driblar essa dificuldade que a gente tem aí, principalmente em cidades grandes, né? Grandes centros. É tudo conectado, uma casa em cima da outra, aí não tem jeito mesmo. Porque se ela não tiver muita iluminação, vai acontecer que ela pode até dar a primeira colheita dela, pode até ser uma boa colheita, mas a segunda já não vai ser, às vezes nem consegue ter a terceira, né? Ou então ela não consegue se desenvolver tão bem, vai dar só um frutozinho ali. Do outro lado, quando ela está bem iluminada, ela pega assim um tempo grande de sol, né? Bota aí tipo 12 horas por dia de sol, você vai ter muitos frutos. Ela vai estar conseguindo se desenvolver bem, porque ela vai estar conseguindo produzir muita energia. Só que é aquele negócio, né? À medida que ela for produzindo mais, ela vai precisar de bastante nitrogênio, bastante fósforo, né? Bastante potássio, bastante cálcio, os micronutrientes que tem que estar na... Tem outra coisa aí, ó, muito, tipo, mais no caso de frutíferas e tal, e plantas que vão te alimentar por um ciclo grande. Você tem umas que é uma vida só, né? Ela chegou no finalzinho, a gente morre ela e consome. Só que tem plantas, por exemplo, que vão continuar dando ciclo, ela vive por vários anos. Então, tem plantas e tem plantas. Plantas de ciclo aí de 8 meses, 6 meses, 1 ano, e tem plantas que ficam 10 anos, 20, 30, 40. Então imagina, tem muita gente que pega um solo e depois não se preocupa em alimentar esse solo, trocar, colocar mais. Se essa planta vai viver vários anos, então assim, ela vai precisar, ainda mais se ela for a planta que desenvolve, né? As ornamentais são mais fáceis, né? Porque elas não têm que desenvolver muito, atingir o tamanho ali e tal. Mas esses nutrientes do solo, eles acabam. Então tem que pensar nessa reposição, né? Acaba tanto o nutriente da planta quanto o nutriente dos micro-organismos. E os dois têm que estar bem equilibrados. Então, de tempo em tempo, eu acho que uma média, na minha opinião, uma média boa é a cada 2 semanas você está colocando um suplementozinho nela. Um suplemento de carbono, para você alimentar os micro-organismos, e o suplemento de... Eu não gosto muito do NPK, porque não é só isso, né? Você tem o N, você tem o nitrogênio, tem o fósforo, tem o potássio, mas tem o cálcio, tem o magnésio também, que são muito importantes, né? E o enxofre, por exemplo. Então, você tem o carbono para os micro-organismos e tem indústria química. Estava chegando no fim. Só para terminar. Estou ouvindo. Só para terminar, então, essa questão do NPK, o problema desses NPK químicos é que, como eles são muito solúveis em água, quando você rega a planta, quando vem a chuva, ele é lavado com muita facilidade. Então, são muito melhores o guano, por exemplo, que é o cocô do morcego,
você tem ali um fósforo que ele não é tão solúvel, que ele vai ser liberado muito mais vagarosamente, vai ficar muito mais tempo no solo do que esses fósforos químicos aí que, né, nas primeiras lavadas ele vai embora, né? Ah, com certeza eu prefiro muito mais o orgânico mesmo e de preferência aquele que a gente consegue produzir em casa, né? Fazer uma composteira e tudo mais. Então você vai reaproveitando, já fazendo o próprio alimento, o próprio adubo. Então, e assim, essas dicas eu estou colocando no site, né? Eu vou até colocar uma do carbono, que você me deu esses dias do carbono, triturado e tudo mais. Eu já coloquei no site sobre casca de banana e chá de banana para fazer, com alimento de potássio, de aminoácidos, né? E cinzas de madeira, né? Peneirada também, como adubo. Então vou subir mais algumas dicas orgânicas aí daqui uns dias no site. E eu acho aqui que a gente está chegando ao fim da nossa live, né? E queria que você desse um alô aí, umas considerações finais e muito obrigado por você estar aqui conversando com o pessoal que segue a gente aí, apresentando a simbiose, colocando todas essas questões aí que são importantes. Tem dúvida de tudo quanto é tipo aqui, né, de cultivo, e eu achei super válido aí esse papo de hoje aí, bem legal. E quero subir mais umas dicas orgânicas aí também, que pode complementar com esse uso do solo. E galera, o solo está lá no site também, vocês conseguem ver todos os ingredientes e toda a função de cada ingrediente no solo, tá? Então se tiver alguma dúvida, chega lá, dá uma olhada, lê, não entendeu alguma coisa, pode perguntar, eu aí respondo para vocês, tá bom? E não compre, plante. Esse é o recado que eu dou. Exatamente. E dando os recados finais, só para falar aqui a pergunta da Márcia aqui, areia de praia não, porque a areia de praia ela tem sal, né? E esse sal ele vai alterar completamente o equilíbrio da planta com a água. Então, se for usar areia, se tiver que usar areia, usa areia de rio, não usa areia de praia não. E quero agradecer, André, pelo convite. Sal, né? Opa! Não, beleza. Você falou também que a areia pesa, né, um pouco o solo, né? Você misturar areia no solo, ela pesa o solo. Você pode até botar areia no fundo do vaso, que ajuda bastante a evitar que aquela terra saia, né, vá embora e você mantenha aquele fundo mais arejado. Isso funciona legal. Botar areia em cima também, só na parte de cima da terra também funciona bem. Para evitar que o solo evapore demais, você dá uma protegida naqueles micro-organismos que estão na superfície da terra. E quero agradecer o convite, tá? Eu fiquei muito feliz de estar compartilhando esse conhecimento, né, contigo. Realmente o solo do 420 que eu não teve nem tempo de falar, né? A questão da alga, por exemplo, da cadiana, que é um promotor de crescimento ótimo, excelente também. Outras coisas que não deu para a gente entrar muito a fundo, mas a ideia era ir aprofundando um pouco mais em outros assuntos. Mas que todo mundo lembre e passe isso adiante, que o solo é o mais fundamental de tudo no cultivo. O solo saudável vai te dar uma planta saudável, que vai te dar um alimento saudável. Então, você tendo um solo bem equilibrado, você resolve todo o problema. E sigam lá também na página Simbiose com Soluções, que a gente fala de outros assuntos voltados à sustentabilidade também. E a gente vai estar sempre trocando essas ideias aí, né, e compartilhando conhecimento. E é isso. Vem as próximas aí. Eu vou te falar uma coisa que eu ganhei também com o solo, viu? Fazendo solo assim eu ganhei mais tempo. Eu precisei menos vezes socorrer a planta. Entendeu? Vai, fala isso. Curtiu o bate-papo? Deu para aprender bastante coisa, né? Então, curta esse vídeo, compartilhe com a sua rede, aperte o sininho para receber novas notificações e siga 420 no YouTube, no Instagram e no Facebook. Até a próxima!